Gravar. Vamos nós. O jugo de Jesus. O objetivo explicar à luz da doutrina espírita o significado do jugo do Cristo. Refletir sobre a necessidade de nos submetermos ao amparo de Jesus. Essa é uma expressão evangélica que está em Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 26 e 28 e 30. Então ele diz o seguinte: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Aí tem essa bela expressão, que a gente conhece bem, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repousos para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. É esse o texto evangélico que a gente vai dar uma estudada, uma interpretada, para entender o que, segundo a ótica da doutrina espírita, o que é que Jesus quer nos passar com isso, né? A gente se socorre, no primeiro momento aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, quando no item 2 ele diz o seguinte: todos os sofrimentos, as misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição: a sua assistência e a felicidade que promete aos filhos, aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, é a visão da doutrina espírita, que é conhecida como Consolador, porque nos traz essa mensagem de esperança, de consolação, de fé, de não deixar a peteca cair, né? Então, as dificuldades dessa vida que a gente passa, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação, ou seja, com a perspectiva da vida do espírito que não se encerra no túmulo. Então ela encontra uma consolação na fé no futuro, no porvir, na confiança na justiça de Deus, que foi o Cristo Jesus que veio nos ensinar. Aquele que não acredita nisso, que não espera nada após essa vida, que acha que tudo termina no túmulo, né, ou que duvida, as aflições caem com todo o peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. É aquela história: quem acha que não tem nada, então sofreu, acabou, acabou. Então não tem perspectiva de que amanhã será um dia melhor. Na vida do espírito, a gente encontra uma luz, uma perspectiva de uma alegria que será após a tempestade. A gente enxerga essa perspectiva, quem crê no espírito, né? Um pai que enterra um filho, uma mãe que enterra um filho, um parente que a gente deixa no túmulo, se a gente não tem uma perspectiva de que é um até breve, a gente chora e acha que todos os nossos amores, todos os nossos sentimentos foram em vão.
né? Se a gente começa a entender que isso é uma experiência, que é uma vivência, a gente tem uma fé no futuro. Os nossos sofrimentos encontram consolação na fé no futuro. E esta fé no futuro, ela é alimentada quando a gente começa a compreender as leis de Deus, que foram reveladas pelo Cristo. É isso que está sendo dito aqui, né? Então, quando Jesus diz, venha a nós, venha a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, fatigados, que eu vos aliviarei, é uma mensagem de esperança, né? Agora, ele pede uma condição. Que condição é essa? É a condição que a gente siga a lei que ele nos ensinou. A observância dessa lei. Esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor à caridade. Ou seja, quem segue o Cristo começa a caminhar na perspectiva dessa lei que consola, que conforta, que explica, que ameniza as dificuldades de hoje. Porque a gente entende que as dificuldades de hoje são prenúncios do alívio do amanhã. Né? Se hoje eu passo por um momento de dificuldade, é porque eu estou me preparando para uma caminhada de mais tranquilidade, né? Onde eu vou me libertar desses sofrimentos atuais. Isso é o que Kardec está dizendo aqui nesse capítulo Cristo Consolador, capítulo 6, item 2 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos aqui um pouco mais. Essa questão, o meu jugo é suave, né? O que é jugo? Jugo é uma expressão que se usava essa madeira usada para atrelar o boi e a carroça, né? No arado. Então, quando ele diz o meu jugo é suave, é porque a forma que eu vou tratar a condução de vocês é suave, não é uma coisa dura. A expressão de Jesus sempre era com figuras daquela época, das pessoas que conheciam aquela realidade. Então, o jugo é essa madeira que fica ali na parede do carro de boi, né? Meu amigo aí é do sertão, sabe o que a gente está falando, né? Isso o nome daquela madeira chama-se jugo, né? Então, vamos lá. Interpretação do texto do Evangelho. Essa primeira parte, quando ele diz, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. O que é que a literatura nos explica, né? As lições do Evangelho têm caráter atemporal, ou seja, o que o Cristo nos ensina através do seu Evangelho orientam o discípulo à época em que o Cristo esteve no plano físico, por isso que ele usa essa expressão naquele tempo em que ele viveu entre nós, né? Orientam no presente e orientarão nos dias futuros. Ou seja, é uma mensagem que permanece viva, presente, disponível para a humanidade aprender, né? Independentemente do nosso estágio evolutivo, importa considerar que Jesus continua conosco. Independente se nós já somos espíritos mais avançados, mais atrasados, intermediários, o que é fundamental é entender que Jesus, o nosso governador planetário, continua vivo com a sua mensagem presente entre nós, sempre solícito, disposto a nos ensinar como edificar o reino dos céus em nós mesmos. Ele sempre esteve presente. É só a gente abrir o Evangelho, ler, entender, internalizar e vivenciar aquilo que ele está nos colocando, né? Só não, né? Porque faz tempo que a gente tenta, né? Mas a gente tem essa possibilidade disponível em nossas mãos, né? As palavras, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, indicam, além de louvor, reverência e submissão ao jugo ou vontade de Deus. Graças te dou, significa dizendo que a gente tem uma manifestação de respeito de alguém que está acima de nós, não é? Criador supremo, Senhor do céu e da terra. Os vocábulos céu e terra revelam, respectivamente, e sob forma simbólica,
os valores imortais que transmitem felicidades eternas, em tese, no céu, ao espírito e ao campo ou laboratório das experiências necessárias ao aprendizado humano na Terra. Ou seja, a perspectiva de o Senhor é do céu e da terra, é de que ele permanece adiante e à frente da humanidade, seja no céu, nas perspectivas dos valores eternos, seja na terra, na experiência que a gente está tendo aqui e agora. Né? Então, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, indicam que a gente entende no Cristo essa figura que dirige lá e cá, né? E que está diante desse rebanho humano, mostrando esse caminho de felicidade permanente. É essa reverência, esse louvor que a gente tem a um Espírito que nos guia. Né? Então, isso é uma coisa que é importante para a gente na humanidade atual. Né? É a referência. Na humanidade atual, não, né? Em qualquer momento da história da humanidade, mas hoje a gente prestar atenção. Quem são os nossos ídolos? Quem são as nossas referências? Quem são aqueles que nós seguimos? Não é? Então, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quem é o espírito que deve nos servir de guia e modelo. E os espíritos respondem: Jesus. E a gente ter em Jesus essa referência pode mudar a nossa vida, a nossa perspectiva de viver e de entender as coisas. Né? Porque se a gente coloca o peso da responsabilidade em ídolos, em referências humanas, às vezes falíveis, a gente pode sofrer. Não é? Mas se a gente coloca, a gente sobe o sarrafo, né, como se diz no popular, né? Se a gente sobe o sarrafo e bota lá a referência em Jesus, a nossa referência é Jesus. Então é aquela história. Toda vez que eu estou passando por um perrengue na vida, para a gente usar uma expressão popular, se eu imaginar como é que Jesus faria ou agiria se tivesse no meu lugar, primeiro que eu já estou fazendo uma prece, porque eu estou evocando uma inspiração. Segundo, porque eu estou pedindo uma ajuda. Como é que eu faria? O que é que Jesus faria no meu lugar? Então, aquela atitude do Cristo, que é o nosso guia, a nossa referência, o nosso modelo, inspira a conduta que a gente vai ter. E muitas vezes a gente se atrapalha na vida e aceita as nossas imperfeições, porque a gente diz: fulano não faz. A gente costuma dizer assim: mas fulano fez, então eu vou fazer também. Eu me lembro muito quando eu era criança, que toda vez que eu fazia uma trela e alguém me pegava no flagra, dizia: mas fulano fez. É a referência da criança, né? A referência da criança. Se o menino subiu no pé de muro, fez não sei o quê, quebrou alguma coisa, não, mas fulano fez. Então, se fulano fez, me autoriza também a fazer, né? Então, na humanidade terrestre, a gente é cheio dessas referências. Fulano errou. Então, porque fulano errou, eu também posso errar, né? Mas se fulano acertou, eu também posso acertar. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida para Deus, a gente precisa aceitar este jugo, porque esse é o jugo do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Né? Os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, a gente ter esta referência no Cristo como uma referência das nossas vidas muda a nossa perspectiva. Né? Aí vocês perguntam, né? Mas é só Jesus que é referência. E quem não conhece Jesus? Ainda, né? Aí eu me socorro do Livro dos Espíritos, no capítulo da terceira parte, Lei Divina ou Natural, algumas questões que nos apresentam essa realidade. Para a gente não estar imaginando que apenas aqueles que conhecem o Cristo serão salvos. E quem não conhece ainda, mas é bom, como é que fica? Né? Então, bom dia, meu irmão. Então, como é que fica essa situação de quem ainda não conhece o Cristo?
Então, Kardec, preocupado com essa situação, ele pergunta, na questão 616, o seguinte: será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Ou seja, será que hoje eu posso aprender uma coisa em que outra época eu não podia, o que era proibido, né? Deus não se engana. É a resposta dos espíritos. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Ou seja, a lei de Deus ela é permanente. A nossa capacidade de interpretar as leis de Deus é que evolui com o nosso pensamento. Já houve um tempo que a lei de Talião era o correto. Era o olho por olho, dente por dente. Porque naquela época da infância da humanidade, você precisava daquele freio de arrumação. Mas depois que a gente evolui um pouco, não precisa mais disso. Porque você já começa a entender. Mas a lei de Deus é a lei de amor, que esta é permanente e a harmonia que a gente observa no mundo material como no mundo moral, elas dão notícia da perfectibilidade das leis de Deus, porque são imutáveis. Né? Não precisa ter um conselho de deputados para se reunir para fazer uma emenda na lei de Deus. A lei de Deus não cabe emenda. Né? Um projeto de emenda constitucional, a lei de Deus não cabe. Quem é que tem capacidade moral de estar mudando uma lei de Deus que é imutável? Ninguém tem. A lei dos homens é essa confusão que a gente está vendo aqui. Né? A lei federal, a lei estadual, a lei municipal, cada dia é uma norma diferente da outra norma, porque a humanidade precisa desses puxadinhos para atender determinados interesses de uma classe, de outra e de outra. Então, vai fazendo o costurado. Então, a nossa Constituição Federal é um documento escrito em 1988 com um bocado de lei que, se a gente for olhar, já foram emendadas, rasuradas e colocadas outras no lugar, digamos assim, né? Porque a humanidade é isso. Ela fica sempre fazendo esse puxadinho para atender um benefício de alguma coisa. Isso é a lei dos homens. Agora, a lei de Deus, não. A lei de Deus é permanente, é imutável. É isso que ele está dizendo aqui. A harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Agora, a lei dos homens, cada civilização, de acordo com o seu avanço moral, ele vai tendo a lei que aquele povo entende. Né? Esse é o ponto que a gente vai entendendo e vai evoluindo para compreender isso. É como se chama, popularmente dizendo, eu tenho, não sei se é Capistrano Cunha ou Capistrano de Abreu, que a Constituição dele só tinha 2 artigos. Todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. Artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário. É Abreu, né? Capistrano de Abreu. Então, a Constituição tinha 2 artigos. Primeiro, cada brasileiro tem que ter vergonha na cara. Segundo, revoga-se o resto. Pronto. Bastava a lei escrita na nossa consciência, que é a lei de Deus. Né? A regra áurea, que está presente em várias culturas da humanidade, qual é? Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Essa é a regra áurea. Se a gente tem essa regra como regra de bom proceder, a gente muda a nossa conduta na nossa vida. Não precisa ninguém estar dizendo a gente o que é o certo e o que é o errado. Se a gente já conhece, porque está escrito na nossa consciência. Né? Então, Deus nunca proibiu a revelação das suas leis. Apenas os homens vão se modificando por causa da sua condição evolutiva, cultural, naquele momento. A gente já estudou aqui a história do cristianismo. A essência do cristianismo puro, ela vem com Cristo. Ela foi revelada por alguns apóstolos, evangelistas, que escreveram. Ao longo da história do cristianismo,
as encíclicas que foram colocadas pela Igreja de Roma foram criando os puxadinhos por conveniência com o Estado, né? Os movimentos reformistas vieram com a intenção de expurgar do espírito da lei o que era acessório e deixar a lei apenas pura. Então, por isso que são os movimentos que o cristianismo atravessou, não é? As condenações, as heresias, essas coisas todas que são obras dos homens. A lei de Deus foi revelada pelo Cristo na sua pureza. Por isso que Jesus chega depois de Moisés e diz: a lei e os profetas eu resumo em amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, e amarás ao próximo como a si mesmo. Ele resumiu aos 10 mandamentos do Tabor em amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Acabou. Então, esse é o ponto da lei pura de Deus, revelada, impregnada pelo Cristo para a humanidade, né? Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o que preciso ser, a fim de se considerar perfeito. Embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão, o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Então, o que Kardec comenta aqui é dizer que a gente conhecer a lei de Deus na sua essência e vivenciá-la, o intervalo de uma encarnação é muito pouco para a gente estar impregnado desse sentimento. Então, a gente precisa desse evoluir. E isso só é feito ao longo do tempo. É como ele diz aqui: embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado, que é muito pequeno no espaço da trajetória espiritual, né? Então, vamos mais. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência da Terra. Outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida, do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então, as leis de Deus, ela tem as leis físicas, que dizem respeito ao mecanismo da vida material, e tem as leis morais, que é a lei do Espírito. É a lei que nós estamos submetidas a ela, né? Outra questão que ele traz aqui, a questão 619, é que entra o seguinte: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei, ou seja, só aquilo que a gente estava falando, só foi quem conhecia Jesus que conhecia a lei de Deus. Aí ele pergunta, Kardec pergunta, que a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer sua lei, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. É aquela história de que todos caminhamos para o mesmo ponto de chegada. Todos bebemos da mesma fonte. Então, Jesus é um dos representantes, é o representante na Terra dessa lei de amor, mas outros vieram, como a gente vai ver aqui nas questões seguintes. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenham dependido de se instruir, né? Então é aquela história: se a gente não entender o princípio da reencarnação, a gente vai ficar, puxa vida, como é que pode? O cabo morreu ignorante. Então aquela alma vai ser permanentemente ignorante para todo sempre. O princípio da reencarnação nos explica que um dia todos entenderão, porque o progresso vai se efetuar para todo mundo, né? Então esse é que é a história, digamos assim, né? Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem sua lei,
Aí é que entra aquela história. Só foi Jesus, né? Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem sua lei. Aí o que é que os espíritos dizem? Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Olha aí que beleza. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar sua lei. A lei de Deus. A única fonte, a lei de Deus. Só foi Jesus que revelou a lei de Deus? Indubitavelmente, Deus confiou a outros homens em todos os tempos, em todos os locais, em todas as regiões. Houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Né? Vamos mais um pouquinho. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Ele insiste na questão, né? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? Resposta: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos que espalharam, preparam o terreno para receber a semente, estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-la logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. É fantástico isso aqui, né, gente? Então, os elementos das leis de Deus, eles se encontram presentes em toda parte e em todas as épocas da humanidade, se bem que incompletos. Por que incompletos? A doutrina espírita nos explica que nós somos espíritos a caminho da perfeição, mas nenhum de nós ainda é evoluído, é perfeito. Então, a capacidade que nós temos de absorver esses pedaços da lei de Deus, elas variam de acordo com a nossa capacidade evolutiva. Então, é por isso que quando a gente lê, por exemplo, uma obra de André Luiz, num determinado momento da nossa vida, a gente entende de um jeito. Quando a gente lê depois, a gente vai compreender de outro jeito. Por quê? Porque nós mudamos. O que está escrito não mudou. O que é que mudou? A nossa interpretação e percepção daquilo que está nos sendo revelado. Então, outrora, alguém dizia, perdoe os seus inimigos. Aí eu dizia o quê? Sim, porque eu vou perdoar. Se eu vou morrer e ele também, eu vou perdoar ele, porque ele fica para lá e eu fico aqui. Isso eu tinha uma parte da lei que eu compreendia. Quando eu compreendo uma outra parte da lei que diz, ô Edmundo, tu não vai morrer no túmulo, não. E nem ele. Se vocês não se resolverem agora, vocês depois vão ter que continuar essa brincadeira de gato e rato. Então não é melhor você resolver com ele enquanto estão a caminho. Jesus não disse isso para a viúva do gasofilácio. Ei, se você tem alguma coisa a resolver com seu irmão, deixe de lado a oferenda e vá primeiro resolver com seu irmão, enquanto está a caminho com ele. Porque depois pode ser difícil para você encontrar de novo aquela alma. Hoje você já está na mesma encarnação e nasceram juntos, próximos. Está ali um do lado do outro. Aí depois você vai ligar para ele não vai atender o telefone. Depois você vai ligar para ele mudou o número. Você perdeu a oportunidade de estar se reaproximando de alguém que você tem necessidade. Então, esta compreensão da gente ter o fragmento da lei é que a perspectiva da lei vai mudando na nossa consciência. A lei é permanente. Então, os sábios, os anciões, os doutores da lei, os doutores do templo, que interpretavam a lei de Deus à sua época, à sua maneira, com os seus valores, com os seus costumes, com as suas crenças, hoje são complementadas
por outras informações que estão nas leis naturais, que os espíritos, que são as vozes dos homens que viveram na Terra, vêm nos revelar, para complementar. Estão entendendo, gente? Então, os de ontem sabiam uma parte. Os de hoje complementam essa parte com a voz dos que estão mais adiante. E quem revelou tudo foi Jesus. Ele pode revelar tudo a seu tempo? Não. Por quê? Porque como é que você vai falar das coisas dos céus se a gente mal conhece as coisas da terra? Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Senhor, o que deve fazer para entrar no reino dos céus? Ah, Nicodemos, você vai nascer de novo. Como pode um homem velho entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Ah, é preciso nascer da água e do Espírito. Mas como é que pode, Jesus? Ah, Nicodemo, tu és doutor da lei, não compreende as coisas dos céus, da terra, quanto mais as coisas dos céus. Então, depois eu converso com você sobre isso. Não tinha capacidade e condições de entender naquele tempo, mas tinham o interesse e a curiosidade de ir atrás, né, para tentar compreender. É isso que a lei natural vai nos revelando. Oi? E existe... Eita, foi que eu fiz aqui. Eu tirei o negócio aqui, ó. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Deixa eu só voltar aqui a... Deixa eu só configurar de novo aqui, que mexi alguma coisa aqui e saiu. Apertei onde não devia aqui. Bom, vamos lá. Algumas pessoas que não conhecem Jesus. Infelizmente, Cida, Jesus tem muitos inimigos. Não é isso que eu estou querendo te colocar ainda, mas eu quero dizer o seguinte. A história da humanidade era uma história de luta do bem contra o mal, digamos assim, esse tempo todo. Então, houve momentos da história da humanidade que os cristãos lutaram com os muçulmanos. Então, os cristãos eram aqueles que seguiam Cristo. Os muçulmanos eram aqueles que seguiam Maomé. Tudo bem que Maomé foi um emissário do Cristo que veio tentar com uma determinada missão, mas depois a gente fala sobre isso. Mas o fato é que quem seguia Maomé e era muçulmano morreu, matou, viu a família morrer, matar, as cidades serem saqueadas por uma guerra em nome de Deus. E os cristãos daquele tempo e até hoje acham que Deus é Jesus. E um determinado imperador romano tinha uma máxima que dizia: sob este símbolo vencerás, marcharás e vencerás. Era o símbolo da cruz, que as cruzadas marchavam com esse símbolo para vencer as batalhas. Então, muita gente morreu em nome de Deus. Só que os muçulmanos achavam que Deus era Deus e o caminho era Maomé, e os cristãos, Deus é Deus e o caminho é Jesus. Então, a gente ficava discutindo sem entender que Deus é amor. Naquele tempo, a gente lutava e matava. Muitos desses muçulmanos ainda perseguem o Cristo por causa dessa história. Muitos dos que condenaram o Cristo, os judeus de outrora, ainda perseguem o Cristo porque acham que o grande profeta é Moisés e que Jesus não é um representante de Deus. Então, Jesus também tem esses inimigos. Muitos dos católicos, dos cristãos que se achavam próximos a Deus e que, quando desencarnaram, não se encontraram com a realidade que eles imaginavam, a igreja de ouro, as pompas. Eu era padre na terra, porque eu não vou ser bem recebido no mundo espiritual? Porque tu precisa construir o que é que tu vai levar para o mundo espiritual. Se revoltaram com Cristo. Jesus me enganou. Então, existem muitos inimigos do Cristo no mundo espiritual. E esses inimigos do Cristo no mundo espiritual é a batalha que a gente vive hoje. Entender a lei de amor, para que esses se convertam a essa realidade. E outros missionários que o Cristo mandou no Oriente,
na África, diversas crenças e credos nos hindus, nos Vedas, são outros lampejos de mensagem de uma única lei. De pessoas que conheceram, por exemplo, os budistas conheceram o Nirvana através de Buda, não sabem quem é Jesus. As pessoas da China conhecem a religião chinesa por diversas crenças multimilenárias que eles construíram. Os hindus, diversas crenças multimilenárias dos Vedas, os Upanishads e por aí vai. São crenças daquele povo. Por quê? Porque Jesus mandava aqueles missionários para aquele povo, para aquela região, para aquela cultura, como governador do planeta Terra. E hoje ainda tem muita gente que vem dessa trajetória que não conhece o Cristo. Provavelmente nós espíritas nos familiarizamos com este discurso cristão porque nós somos cristãos de várias existências. Provavelmente todos nós já vivenciamos diversas experiências cristãs no velho mundo e por aí afora. Então é por isso que a gente não estranha o discurso cristão, porque a gente já conhece. A gente já falhou com o cristianismo inúmeras outras vezes. Porque a lei do cristianismo é a mesma. A gente está tendo uma doutrina espírita hoje para dizer, rapaz, tem muito mais coisa que você precisa entender para seguir aquilo que você já sabia. Não é? Então, esta questão das pessoas ainda não aceitarem o Cristo pode ser por não conhecer, pode ser por ranço de outras existências, e pode ser porque simplesmente não prestou atenção ainda, vive na essência da matéria, sem pensar nas coisas dos céus. Né? Então. Mas eles podem conhecer Jesus, né? Mas falar na linguagem de Deus, na linguagem de Deus. Pode. Não entendi direito como foi. Porque, assim, desconhece o Cristo, né? Jesus. Aí, só pegando uma amiga da família dela, ela disse, mas ainda assim são pessoas boas, né? De bondade, de caridade, de fraternidade. Aí eu te pergunto, essas pessoas que desconhecem o Cristo, não considera Jesus, né? Elas falam do amor de Deus, na linguagem de Deus. Sim. Você não viu aquela... Desconsiderando ele, fala... Veja, Jesus e os outros, esses outros aí, que também são bons, falam da mesma árvore. A árvore é uma só. É aquela figura que a gente botou na semana passada aqui de Satya Sai Baba. Satya Sai Baba é um avatar indiano. Ele não prega o cristianismo, ele é um avatar da Índia, que prega aquela crença que ele vive lá. Mas ele fala do amor, porque ambos bebem na mesma fonte. Sai Baba sabe quem é o Cristo, mas ele não precisa revelar para seu povo aquilo ali, né? Oi. Um dia vai, um dia vão chegar lá. Agora, quando é isso? Não precisa se preocupar com isso, não. Né? A gente tem, por exemplo, a gente tem a gente vai conhecer Roma. Quando você vai conhecer Roma, você vai conhecer com o mesmo guia. A gente vai em momentos diferentes. São guias diferentes. Todos eles vão falar de Roma, vão apresentar Roma e vão mostrar caminhos. Embora os guias sejam diferentes, o objetivo é o mesmo, né? Então a gente vive nessa cultura aí. Só para ponto de pesquisa, se vocês quiserem, Yogananda, ele traz a cultura indiana comparando com Jesus. Ele foi o primeiro a fazer isso. Yogananda. Antes de Jesus. Nosso contemporâneo. Ele trouxe da Índia para os Estados Unidos e tem livros, agora como não recordo. Se vocês puderem pesquisar, ele traz todos os conhecimentos e traz a presença de Jesus. As coisas vão sendo reveladas aos poucos, né? Então, oi. Essa questão, às vezes, a gente tem uma pessoa que não fala de Cristo, às vezes não entende a existência de Cristo, que Cristo veio, que era Espírito evoluído e tal, não reconhece Cristo, né?
algo especial vindo de Deus, eu acho que está muito relacionado a essa questão da nossa condição que o Espiritismo traz. Porque cada um está num grau. Então, assim, existe aquele que conhece o estudo, sabe da existência, mas não consegue fazer aquilo que a gente aprende. É aquela coisa, a gente aprende, mas lá fora é difícil fazer. É isso aí, Vera. São as nossas referências. Por exemplo, o judeu, existem muitos judeus bons que falam a lei de amor, mas não entendem no Cristo o representante de Deus. É Moisés. Apenas eles entendem Jesus como mais um profeta, né? Mas são bons, já seguem determinadas leis, Tem né? uma passagem do livro que mostra isso. É. Ele fala a cada um que tem algo bom, mas ainda tem algo a consertar. Está todo mundo indo, digamos assim, né? Então, essa mensagem, gente, que a gente está colocando aqui, que a humanidade sempre teve isso aí, é para explicar um pouco melhor isso que a gente colocou nessa parte do Evangelho. Naquele tempo, respondendo Jesus, graça te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse estas coisas aos sábios e instruídos. Ou seja, estas coisas da revelação dessa lei, por um tempo, não foi revelada a todo mundo. Então, é isso que a gente está estudando no Livro dos Espíritos, que sempre foi mandada essa lei para todo mundo, né? E aí ele arremata esse texto do Evangelho com essa questão que a gente vai concluir agora, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Aí a gente vai entender aqui o que é que Cristo quis dizer com isso, né? Este texto revela uma das mais belas e consoladoras manifestações de Jesus. Demonstra a sensibilidade do educador cônscio do seu ministério e do que efetivamente necessita ser repassado ao aprendiz. Ou seja, Jesus, do alto da sua sabedoria, da sua governabilidade do planeta e do seu rebanho, um só pastor, um só rebanho, que a gente estudou na semana passada, né? Do alto dessa sua sapiência, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, isso é um chamamento do Cristo para toda a humanidade que está aflita e sobrecarregada, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, lição 72, tem um textozinho que fala lágrimas. Aí ele diz o seguinte, é um comentário sobre isso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí o comentário de Emmanuel: ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. O bom ânimo, Jesus passava para todos os seus seguidores, né? Passa. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. Ou seja, alguns momentos acham, não, eu tenho Cristo, eu não preciso sofrer, eu não tenho dificuldade, eu não vou chorar, nada disso, né? O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Então, Emmanuel já nos coloca diante dessa realidade. Só, se você não tivesse razão para chorar, você já estava no paraíso, né? Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos, sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou sem pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos círculos de martírio, mas nenhum deles
derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram, leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais, não é? Então a gente tem que entender que esse sentimento que brota dos nossos corações, quando sinceros, construtivos, são naturais, são bem-vindos, porque falam de uma alma em crescimento, não é? Agora, se esse sentimento é desespero, é angústia, é achar que o mundo não tem jeito, aí não, a gente está se envenenando, porque não está ajudando, né? Quando a gente está com esse sentimento que nos lava as nossas angústias, porque projeta uma confiança. Os cristãos que cantavam os hinos nos circos romanos, eles cantavam por esperança. Eles não cantavam por desespero. Eles choravam embalados pelo cântico da confiança, da esperança, porque eles sabiam o que iam encontrar do outro lado da vida, né? Então é esse choro, é essa lágrima, atendendo o vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. É vivenciando essa lei de amor que o Cristo nos convida a vivenciá-la todos os dias, né? Então, resumindo o que a gente aprendeu nessas lições, esses ensinos diretos de Jesus nos fazem ver a importância do seu evangelho como rota segura da conquista da felicidade verdadeira, nos esclarece Emmanuel. Então, é aquilo que a gente fazia. O nosso guia é Jesus. Então, é a rota segura da conquista da felicidade verdadeira. É a gente saber o que é, o que está fazendo aqui, de onde veio e para onde vai. E Jesus nos revela essas leis, né? Apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro. Nós somos almas endividadas, que já nos equivocamos. Então, nós somos apresentados como essas criaturas. Mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. A partir do momento que a gente encontra no Cristo, nas leis que ele revela, uma explicação lógica, plausível para tudo isso que a gente passa, esse sofrimento, essa angústia, essa lágrima se converte em esperança. É a nossa transformação, é a nossa regeneração, é o nosso avanço para a região espiritual diferente. Os cristãos, de novo, nos circos romanos, apesar de estarem caminhando para a morte do corpo físico, estavam numa região espiritual diferente, porque eles já estavam vendo o porvir, não é? Então, e lá todo jugo é suave e todo fardo é leve. Essa é que é a perspectiva, né? O jugo a que Jesus se reporta é justamente a sua doutrina, o conhecimento e a prática das regras de bem viver expostos no Sermão da Montanha e na revelação espírita. É a prática do amor, os deveres da caridade, a consciência dos princípios das leis eternas e sua observância possível, divulgadas no alto do Sinai. Então, o jugo de Jesus é a doutrina do Cristo, é a lei de amor que ele nos revela. Todos os sofrimentos encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio nos ensinar, veio ensinar aos homens. Tiramos isso daquele texto que a gente leu, do Cristo Consolador, do capítulo 6, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, para concluir, Emmanuel nos diz o seguinte: por não buscá-lo pela via do amor,
Aqui é Honório Onofre de Abreu. Por não buscá-lo pela via do amor, ele nos aguarda após as muitas lutas e desarmonias experimentadas nas veredas do sofrimento e da desilusão. Ou seja, a gente, por não encontrar Jesus pelo amor, depois das lutas, sofrimento, desilusão, ele permanece nos aguardando, oprimidos, porque as coisas da terra não apenas cansam, oprimem também. As desilusões aniquilam, as derrotas afligem. Depois de tanta luta, tudo passa, deixando cicatrizes a nos induzirem à reflexão para a tomada de uma nova posição com ele nas trilhas do progresso. Né? E Emmanuel arremata dizendo: dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Não foi isso que ele fez? Jesus se vira para a gente e, como a mensagem do Cristo é atemporal, ele falou naquele tempo, falou ontem, falou hoje e falará amanhã. Então, hoje ele está dizendo a cada um de nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Esse chamado permanece ativo e válido para toda a humanidade. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Isso está ecoando aí em todo canto, né? Onde estão os aflitos da terra? Aí é um pouco aquilo que você perguntou, Cida. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Muitos não querem o Cristo, porque não querem trocar o cativeiro das próprias paixões por seguir o Cristo. Seguir o Cristo dá trabalho. Seguir o Cristo significa renúncia, significa escolha. E muitos não querem trocar os seus prazeres da porta larga da matéria para seguir o Cristo, né? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Então está aí, meus irmãos, o Cristo aguarda a conversão, a definição de que caminho queremos seguir ainda hoje. Quando ele nos diz, vinde a mim todos vós, ele está chamando a cada um de nós. E escolher o Cristo como guia, como referência, como modelo, é adotar o jugo do Cristo para as nossas vidas, para o processo de regeneração que a humanidade atravessa. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso papel, esse é o caminho que já nos foi ofertado há tanto tempo, né? Resta-nos agora ser este aflito da terra que trocou o cativeiro de suas paixões pelo jugo suave do Cristo. Esse é o nosso propósito, digamos assim, né? Então, que Jesus nos abençoe nessa manhã de estudos e que a gente possa ter compreendido esse chamamento consolador do Cristo, repetindo, atendendo o chamado: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois que suave é meu jugo e leve é meu fardo. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa finalmente seguir as suas pegadas, não é? Vamos encerrando por aqui essa manhã de estudo sobre o jugo do Cristo, pedindo ao Senhor